Quanto tempo, não é mesmo? Bom, há um tempo atrás tivemos aí um novo trailer de Otonari no Tensei-sama. Já apresentou novas imagens, já apresentou, para quem acompanha a Light Novel, viu lá algumas imagens que tinha de alguns volumes recentes. Recente, não, mito. Uns novos volumes que até então os dois teasers tinham apresentado o volume 5 e o 6. E, de acordo com o servidor lá de Otonari, parece que vamos ter até o primeiro capítulo do volume 8. E quem acompanha sabe que alguns arcos aí, muitos arcos já estão muito bem estruturados lá. Principalmente, não só no casal principal, mas também no volta aí, os amigos, enfim. E, bom, inclusive essa segunda temporada, ela tá com um novo diretor, tá com uma animação diferente. Aparentemente não está tão parado assim comparado à primeira temporada. Tá com um outro ritmo, mas eu só chegando no dia pra saber. Eu quero muito fazer react desse daí. E aparentemente vamos ter. Eu não sei quantos episódios vamos ter. Eu não sei se vamos ter 12 ou 13. Enfim. Mas, bom, inclusive, eu tinha visto uma postagem lá no Twitter que. Ou agora X. Que alguns dubladores já meio que já deram um feedback. Não feedback, mas tipo, teve um evento lá sobre a pré-estreia. Eles compareceram lá, tiraram fotos e, bom, aí só isso que foi o recado. Aí só agora aguardando a data. Os atores de voz principais, né? Obviamente, lá do Japão. E, bom, vamos torcer agora para algumas gravações aqui derem certo. Eu já tinha feito o react no passado. Eu tinha parado por um motivo de força maior. Eu já tinha desistido de algumas coisas. Mas vamos caminhar em frente. Vamos prosseguir aqui com algumas coisas, né? E tentar fazer novos planos aí de trabalho, produção de conteúdo e etc. Então, primeira temporada, vamos revisitar isso daqui, já como um gancho para a segunda. E é isso aí, mano. Eu gosto de chamar isso aí de uma apresentação, tá ligado? Tipo, a história obviamente começou, mas isso aqui já tem uma apresentação já. Aí é uma musiquinha bem. Um vibe mais triste. E aí está. Eu já falei isso no outro vídeo, mas uma coisa interessante é, tipo assim, você vai acompanhar o anime você vai ter uma boa experiência. Aí quando você compara com o novel, com o mangá, o tipo de proposta que cada um apresenta. Entendeu? A novel, por exemplo, a obra original. Assim, nesse momento aqui, beleza, tem o questionamento do Amane, ele vai interagir com ela. E nesse momento, durante a novel, ele vai pensando, vai mostrando os pensamentos. Inclusive, uma coisa que eu achei interessante aqui é coisas que, por exemplo, eles mesclam os capítulos, tá ligado? Por exemplo, aqui, só esse pequeno trechinho aqui já é o primeiro capítulo da novela. Aí, tudo direitinho e tal, beleza? Só que aí, se você vai resumir essa parte aqui, vai dar mais ou menos uns poucas páginas. Aqui, se eu não me engano, no primeiro capítulo tem poucas páginas também. Você começa a acompanhar o anime e tal. Aí, beleza. Aí você vai pra novel.
tem uma experiência parecida, só que mais detalhada. Você olha o mangá ele tenta se aprofundar na novela também. Esse daqui ele já tem uma proposta diferente, tá ligado? Ele. O, aquilo que eu já falei no outro vídeo. Em questão de detalhes, o anime deixa para escanteio, porém na dinâmica entre esses dois personagens aqui é muito boa de se acompanhar. Fica cada vez mais interessante. Entendeu? Então que, por exemplo, esse primeiro capítulo aqui, comparar ele com a novel, eu tipo assim, já tenho a curiosidade dele sobre a chuva e tal. Tipo assim, no anime, uma coisa interessante que é, ele vê tipo assim, poxa, ela tá fazendo na chuva sem guarda-chuva e tal, tá deprimida aí. Aí só que na novel mostra que, por exemplo, ele tava mais curioso do que preocupado. Aí sobre. Aí vem aquele instinto de cavalheiro que ele tem. Nossa, já tô adiantando muitas informações, né? Aí vai. Começando com o guarda-chuva, tá ligado? Tudo. Aí a história começou com o guarda-chuva e um ato de gentileza. Tá vendo? Isso daqui foi bem rápido, sabe? No, no anime tem todo aquele pensamento e tal, tem a descrição. Inclusive tem uma coisa interessante aqui, eu não vou explicar agora, mas meio que depois ele vai voltar pro capítulo anterior e já foi um ritmo interessante, um ritmo diferente e bom. Todo aquele negócio lá de curiosidade e tal, a Amanda ficou mais curioso e teve um pouco de preocupação também. Isso daqui, né? Já tem uma diferença grande assim, tipo, já apresentou o amigo dele. Aqui eu acho que ele não disse o nome, né? Só relatou lá, tipo assim, o guarda-chuva e tal. Mano, tem um diálogo aqui bem engraçado, mano. Que ele fala sobre, pô, esse negócio de assoar o nariz tá ficando irritante e tal. Beleza, tô gripado e tal, mas olhou para seu amigo não preocupação, mas irritado. Você estava bem até ontem. Aí o Amane fala, foi pego pela chuva. Ah, tranquilo, você vai melhor. Pera, mas eu não tinha um guarda-chuva? Eu dei pra alguém. A interação aqui é muito. Ah, inclusive esse aqui que ele não apresentou. Eu acharia interessante se explicasse. Porque tem um negócio aqui, ó, bem interessante. Assim, sabe? Mesmo que empreste seu guarda-chuva ou o que quer que seja, aposto que seu verdadeiro problema é ter ficado com preguiça e não se aqueceu depois. É por isso que você tá morrendo. Eu peguei uma outra tradução aqui, eu acho que. Eu não lembro se na Scan em inglês ele repete isso ou se tem uma outra tradução no japonês, mas. É muito engraçado o jeito que ele se expressa e já apresenta os defeitos do Amane, tá ligado? Tipo assim, ele já apresentou o ato de gentileza, as características positivas dele, mas já meio que no segundo capítulo já apresentou um pouco dos defeitos dele. Entendeu? Já dá essa impressão de que, sim, ele já começa a pensando que ele é mais desleixado. Aqui, porque, por exemplo, bom, acho que vai mostrar agora aqui. Na outra tradução lá tá escrito criança perdida, alguma coisa assim. Ah, aqui, ó. Tá vendo? Apresentou quem ela é. E olha só.
vem um questionamento aí, mano. O Amanda pegou um resfriado por causa da chuva, beleza? Mas e ela? Que ficou bem mais tempo na chuva e não pegou resfriado, tá ligado? Acho que já dá pra bater essa impressão aqui, mas eu acho que não fica 100% claro. Na primeira vez que eu assisti, eu não cheguei a pensar nisso não, mas tipo, eu já fiquei meio tipo, só tentando entender a proposta ainda. Mas quando você vai acompanhar só um anime, mais de uma vez, aí você para pensar nesse detalhe. Até em alguns outros reacts também. それが我が学校における椎名真昼の呼び名だ。Ah, eu tava. Lembra que eu falei que ele ia voltar pro capítulo 1? Esse detalhezinho aqui já voltou pro capítulo 1. Antes de voltar lá pra cena da chuva e tal, do Amanda tentando interagir com ela, verdadeiramente ela não aparentava ter defeitos, um rosto atraente e uma figura de aluna exemplar. Talvez o mais surpreendente sobre fosse que ela não era nem um pouco arrogante sobre isso. Por sua personalidade quieta e modesta, não era de se admirar que ela fosse tão popular. No primeiro capítulo, já voltando pro primeiro capítulo, já mostra um pouco quem ela é. E mostrando um pouco mais das características e tal, o porquê que ela é idolatrada nesse desenho, você já vê, o anjo tá espetacular. Já mostra que ela já é bem idolatrada e o protagonista meio que não tá muito se importando com isso. Muito legal essa mesclagem. してくれる彼女でもいたらよかったのにな。うるせえ。彼女もじゃあ黙ってろ。Apresentou mais um personagem. Aí só que foi agora por mensagem. Agora que a história começa. Mas 私に傘を貸したせいで。俺が勝手にやったことだから関係ない。借りは返します。入りますけど、致し方ないので許してくださいね。E acho que nessa altura do campeonato já dá pra, tipo assim, falando contigo, olha, senão eu tô. とりあえず一旦出ますから、私が帰ってくるまでに着替えておいてください。いいですね。帰ってくるのかよ。放っておいて寝込まれても寝覚めが悪いので。こんなこと。 Aqui já teve uma coisa interessante também. Cara, o interessante disso tudo, já apresentou, tipo assim, como é que é a casa do Amane. Uma bagunça. Tipo assim, no anime, ele já mostrou já, tipo assim, o que o Amane veio fazer nesse apartamento aí. Obviamente, aprender a morar sozinho, aprender a ser independente. Mas tem esse aspecto mais desleixado dele. E engraçado que na Light Novel, voltando pro segundo capítulo, ela resmunga. Resmunga não, tipo, é meio que. Ela se afasta e fala tipo assim, pô, mas esse lugar é bagunçado, como é que alguém consegue viver assim? Entendeu? Apontar um pouco do altruísmo dele. Ah, tá aqui.
tem uma diferençazinha na legenda também. Então, você não vai conseguir dormir se eu te deixar assim e tal. Aí ela fala tipo assim, minha consciência nunca me deixaria descansar se eu te deixasse sozinho assim, mesmo pra dormir. Aí depois o Amanda não resolveu não discutir mais, mas tipo, deu pra perceber que ele tava meio envergonhado sobre. Aí vem uma voz exasperada. Eu tinha falado errado agora porque eu falei que ela tava murmurando. Já tem já tá claro o tipo de tom que ela tava usando.嫌なら私が食べます。Uma coisa que eu fiquei em dúvida agora nesse episódio, sabe que eu fiquei meio. Ela não gosta de É uma coisa que eu fiquei em dúvida aqui, por exemplo, tá, ela foi falar, tipo assim, fazer um mingau e tal, aí vem uma mana questionando, aí depois vem ela fiada na resposta, tá ligado? A minha dúvida era, tipo assim, beleza, ela tem uma personalidade na escola, mas fora ela age de outro jeito. Não de um jeito assim, meio, sabe, tipo, duas caras aí, parece perfeitinho lá, mas é grosseira e tal. Não passou essa. Aqui não é esse tipo de exemplo. Tipo assim, ela tem ela consegue apresentar um traço diferente. Aí, depois disso, ela meio que sem querer apresentou um pouco mais ela mesma, sabe? E do porquê que ela tava muito. Tava com receio, né? Porque quando ela viu o Amane tentando interagir com ela, ela tava meio que receosa. Tava passando por um problema e tal, mas, tipo, tá, eu escolhi ficar aqui, sabe? E na cena do guarda-chuva, aí meio que, tipo assim, na novel eu espero assim, não, eu vou. Vai deixar ela sem opções, tá ligado? Ela pega o guarda-chuva aí e tal. Porque muito provavelmente eles só tomasse só tomasse só a atitude simples aí provavelmente ela teria recusado. Aí meio que foi mais rígido, digamos assim. É exatamente igual. 何度でしたか。一人暮らししているんですから当たり前です。 Cara, 藤宮さんは前に麻酔 na を lata. 片付けた方がいいですよ。 Cara, pior que essa cena aqui é. Ainda tem mais uma mais pra frente, mano, mas tem uma aí お que 粥ですから誰でも já deu そう pra はなりません ver からね。 qual que vai ser o diferencial entre eles, mano. 聞いていいか。 O engraçado que, por exemplo, na Light Novel,
Tipo assim, o Amanda não acha ela bonita e tal, tipo assim, ele acha sim. Só que aí, meio que ele ficou ignorante no bom sentido, porque que ela é idolatrada. Tipo, ela só é bonita e acabou, tá ligado? Só isso que ele acha. Meio que virou o senso comum pra ele. E aqui, por exemplo, teve um pouco mais da admiração, absorveu um pouco da gentileza dela, tipo, ficou meio pensativo sobre. Deixa eu ver aqui se tem algo sobre. Exatamente isso. Ela olha pra ele, quer dizer, ele olha pra ela, aí Fujimiya-san, aí desculpe, não é nada. O Amanda se pegou olhando fixamente para a bela garota com uma expressão aliviada. Algo naquele sorriso parecia bem diferente do sorriso mais extrovertido que ela ocasionalmente fazia na escola. Tem algumas coisas assim que você lê e esquece, tá ligado? Aí que nessa parte ficou meio em dúvida. E nesse encontro, sem querer, ela mostrou um pouco mais de. Um pouco mais sobre ela mesma, mostrou quem ela é, mostrou um pouco da sua personalidade real. E aqui nesse daqui ficou diferente, ele notou já uma pequena diferença a partir daí. Tá ligado? Ou se foi um pouco depois. Entendeu? Aí meio que na novel já explana essa diferença, mas no anime parece que já adianta. Já. Que isso, mano? Tá pensando mal da guria? 何人もの男性と交際する節度のない Qual que foi a definição dele sobre pessoas populares? Rapaz, esse daqui já. Ó, tá vendo essas mudanças repentinas de expressão dela? Essa aqui eu tenho que ler na nova essa aqui, mano. Tá, o diálogo aqui é um pouquinho mais longo, mano. Mas de acordo com a descrição da própria novel. Ó, sabendo que Mahiro só estava ali para ajudar com alguma sensação de obrigação, não obstante, quando ela viu o que ele tinha a dizer, ela piscou algumas vezes e deu um olhar curioso. Isso deve ter deixá-la integrada. Saber que ele não a incomodaria novamente. Aqui ó. Uns 2 parágrafos depois, aqui alguns poucos parágrafos. Mahiro olhou um pouco para o lado sem jeito. Um sorriso amargo se espalhou pelos lábios, como se ela estivesse esperando que Amanda dissesse essas mesmas palavras. Finalmente, ele compreendeu que ela não estava apenas agindo cautelosamente. Mahiro provavelmente tinha acabado nesse tipo de situação algumas outras vezes. Um garoto tentando ficar com uma linda garota, fazendo-se sentir em dívida. Infelizmente não é algo novo. O curioso aqui é que ele já mostra a própria novel mostra que sim, ela tem esse altruísmo aí só que parece que a Mahiro passou por uma situação bem chata sobre isso. Mas ela não abandonou isso não, ela tipo, continuou ajudando aí quem precisava. Aí só que outros garotos aí confundiram um ato altruísta com realmente, infelizmente, tem o pensamento de alguns, sabe? Tipo, confundem as coisas. Entendeu? Mas pro Amane não, tipo assim, beleza, teve uma ajuda aqui e tal, teve a gentileza aqui, mas beleza, eu por essas razões aqui eu não preciso me preocupar tanto assim, sabe? Meio que ela já percebeu um pouco da diferença dele, tá ligado? Com as outras situações aí de altruísmo que ela fez. O Amane mostrou ser diferente, sabe? Foi um pouco mais lógico.
Olha, ficou o pequeno sorriso que ela deu. Apresentou um pingo de confiança. Rapaz, deixar a sujeira acumular, vai ter um monte de bactéria aí brincando contigo. E não no bom sentido. Nossa, agora que eu reparei que まさか晩ご飯だと parece que ele tava no último andar desse prédio, mano. Só agora que eu reparei nisso. まさか男子高校生が Na verdade, mano. Agora isso daqui seria tipo o terceiro capítulo. Quer ver? É, realmente. Terceiro capítulo já vai pra um próximo mini arco aí. すげえな天使。これは私の自覚 Verdade, mano. Olha só. Até achei aqui. Ó, a teoria de que os dois nunca mais se interagiriam foi rapidamente refutada. A Manny tava tava experimentando. Ei, a tradução tá certa mesmo? Ih, rapaz, eu tinha feito alterado aqui algumas coisas aqui, só que aí eu esqueci de. Eu tô salvando nesse outro site aqui. Esse daqui, né? A teoria de que os dois nunca mais se interagiriam foi rapidamente refutada. Aí tem um outro parágrafo dizendo assim: tinha sido incômodo demais até mesmo para ir até a loja de conveniência. Então estava cumprimentando-se com um saquinho de geleia que tinha em casa enquanto tomava um pouco de ar na janela. O que me impressionou mesmo foi o tipo de andar. Já foi apresentado já, mas tipo, deu a impressão de que, sei lá, não ia aparecer no meio da tela, não tipo mais pra cima da tela, tá ligado? E olha que eu já assisti essa cena aí muitas vezes. Eu esperava que fosse virar 相手が
um novo capítulo aí. じゃないかと勘違いするぞ。しますか？ Eu tenho. ないな。じゃあ問題ないでしょう。では Cara, isso aqui. Cara, se esse anime for dublado algum dia, mano, cara, tem umas ideias aqui que eu tava pensando. また次の日も椎名から中身が入ったタッパーを手渡される不思議な日常が始まった。 Um dia a dia. Já virou rotina? Sem querer? な Eu tava até me lembrando aqui de um negócio que eu vi no Twitter sobre um episódio feito por IA. Não, foi feito por IA. É porque tinha algumas coisas muito inconsistentes na animação. Foi o traço da animação. Porque, pra quem não sabe, a Light Novel teve duas ilustradoras. Teve a que fez o Zero Seijon. Já assistiram esse anime? É o mesmo traço da desenhista lá. Só que a partir do volume 2 em diante foi outra ilustradora. E ficou muito bom, mano, porque nas últimas Light Novels, só a arte dela já ficou tipo, em primeiro lugar por alguns anos consecutivos. A própria personagem feminina, a Mahiru, ganhou o primeiro lugar por alguns anos aí. E já a história ela ficou entre primeiro, segundo. Não, esse no caso do 11.5, que agora foi o 12, né? O 12 é o mais recente. O 11.5 ficou em segundo lugar como melhor novel, tá ligado? Aí, bom, e voltando pra arte, uma coisa que eu achei interessante é que eles trouxeram um pouco do primeiro traço. O traço da primeira ilustradora. Aí, tanto que nesse do anime já foi inspirado na Hanekoto, que é a ilustradora que tá fazendo até hoje aí. Não, tem uns defeitos graves aí, até a personagem do Amane. Que o Amane ficou bem mais. Ficou mais aquele tipo de protagonista genérico de romance. Aí, pessoalmente, não achei muito legal, mano. Já meio que conflitou a personalidade. Tipo assim. Ainda bem que não foi, mano. Porque uma coisa bem interessante no Amane é que ele é um personagem protagonista bem mais na dele. Ele, tipo assim, quer ficar isolado só. Não tá muito importando aí com companhia e tal. Aí já no outro lá no Twitter já parece, tipo assim, bem muito carente, sabe? でひょろいしやる気なさそうな顔してるし面構えが不健康って感じだ。 Falta de saúde. Não, pior que eu disse aqui fala na cara. Parece um dos mortos-vivos. Tá ligado? Aí. Ah, não, essa frase aí que eu tava pensando é de um outro capítulo. Tá ligado? Eu tava me lembrando errado. 'Até o Amanda percebeu.
Ah, aqui ó, Mahiro respondeu com naturalidade, analisando os conteúdos de sua cesta. Pior que ela já mostra a expressão que, tipo, tocou na ferida mesmo. A Mane colheu-se em seu tom monótono da Mahiro, mas quando ela olhou para cima de suas compras, sua expressão já havia voltado ao normal. Os olhos sombrios que ele tinha visto naquele breve momento já haviam desaparecido. Foi bem rápido, tá? Mas já deu pra notar que, só nesse primeiro episódio já deu pra notar que, assim, não tem uma... já tem pista já de não ter uma relação boa. Acho que na primeira vez que eu vi o anime, eu acho que eu interpretei de que, tipo assim, tava dizendo que ela não parecia feminina. Eu acho que eu vou ter que rever o meu react lá. Aqui é revendo o episódio e lembrando de algumas coisas que você leu. Nossa, essa daqui, mano. Perigoso, acho que funciona. Por exemplo, lá naquele anime do Lobo lá, que o protagonista é Lobo, ele mete o meme do Silvio Santos, só que ficou tão natural e tão bem encaixado que, tipo assim, ó, escolha inteligente. Aquele meme lá, tipo, não consegue, né? E ficou bem encaixado. Tipo assim, a protagonista lá tava perplexa aí, porque ela tinha visto um lobo humanoide. Aí depois disso ela ficou com receio de descer, tipo assim, um homem-fera. Eu dialoguei com um homem-fera. Essas coisas assim, mano. Aí ele colocou essa. Então, achei uma sacada genial da dublagem. Mano, essa daqui eu me lembro exatamente da primeira vez que eu reagi. O que eu falei, tipo assim, eu me identifico. Sabe, você, tipo assim, deixa servir sua acumular. Infelizmente eu tenho essa mania, cara. Eu tenho que mudar isso. Eu tô trabalhando melhor, felizmente. Mas, mano, tem alguns hábitos aí que realmente, mano, deixar acumular serviço é um saco, mano. Só que acontece umas coisas assim na mente e tal. E já teve uma fase depressiva também, tipo assim, que. Sabe aquela fase dos umas coisas mó simples, mas você por algum motivo tem mania de encontrar dificuldade? Ah, não vou fazer porque tal coisa é difícil, tá? E esse é difícil como? Ah, porque tem que fazer isso e aquilo. Bom, mas isso não é um jeito simples de fazer? Tipo assim, algumas coisas simples, mas a gente sempre procura dificuldades, tá ligado? Principalmente no caso de ergofobia, você sempre fica ansioso com o próximo passo, sabe? Aí fica, tipo, não é muito saudável, tá ligado? おっしゃる通りです。
Ó, teve um impulso, um instinto. Inclusive essa cena teve uma diferença aí no. E o mangá aproveitou muito bem. Já no anime eles modificaram. びっくりした。 Só que essa cena aí eu achei bem inferior ao novel e mangá. おっしゃる通りです。 Mas essa era só bagunça, uai. もう買い物行く気にもならないし。 Não, pior que esse uai aí é muito informal, mano. Eles não tinham uma intimidade do jeito nesse começo de história aí. 初めてって。 比較的裕福だと思います。 Não, é rica mesmo. É rica. まあ口に合う。 Mano, esse daí já. O Amane, tipo assim, sabe o que fala, sabe? Relaxar. あなたを見ていて Relaxar. Aqui já tem uma diferença. Isso aqui já foi meio que desincronizado, mas eu quero falar. Esse primeiro episódio vai até o capítulo 6. Só que o capítulo 6 ele já começa, por exemplo, o título dele é A Visita de um Amigo. Essa parte aqui já contaram direto pra depois da janta. Depois da merenda de noite, né? Assim, eu comer uma pizza no meio da noite aí, eu já considero como uma merenda da noite. Pessoalmente, assim, 4 refeições por dia. Café da manhã, almoço, depois lanche da tarde, a janta e o lanche da noite. Aí são 5, né? Perdi as contas. Mas enfim. Meio que pegou esse costume, tá ligado? Mas enfim, voltando, ele convida o amigo pra jogar videogame. Aí depois vem a troca lá da vasilha. Tanto que ela tá até com a vasilha aí. Que o Amanda foi lá devolver. Aí mas já cortaram já pra tirar essa dúvida. 振る舞うのが好きみたいなの Só que, pessoalmente eu não senti falta desse capítulo, mas. あなたはや ですので、降って湧いた幸運とでも思っていてください。 Vencer na それで vida. は失礼しますね。 Ou então aquele aspecto mais surreal dos romances. Sim, claro, tem umas lições muito boas que você pode levar pra vida real. Mas tem algumas coisas assim que funciona só em anime mesmo. Só em ficção. Bom, esse foi o primeiro episódio de Otonarai no Tenshi-sama. E, bom, já deu pra gente acompanhar algumas coisas aqui interessantes. Rever um pouco do anime. Lembrando de algumas coisas também da novel que eu queria compartilhar com vocês aqui. E, bom, já teve a apresentação de quem vai ser o Amane. Depois teve a gentileza dele. Depois teve um pouco de quem é a Shina Mahiru.
E depois tem a história que começa. Tá, o guarda-chuva, e cuidando dela quando tá doente e tal. Depois tem a melhora e depois tem os planos aí de entregar um pouco da refeição aí. E, bom, esse daí basicamente foi o resumo. Quero complementar mais coisas depois. Beleza? Bom, aguardem o próximo vídeo. Eu acho que eu vou postar aqui nesse canal mesmo. Só que eu acho que nesse canal aqui eu vou ser um pouco mais rigoroso, né? No canal secundário lá eu já tinha feito sabe, só colocando o filtro só. E aqui eu acho que eu vou colocar também, só que sendo mais rigoroso também. Vai, tipo assim, não dá pra ver o anime basicamente. Acho que vai ter só a legenda só. E é isso aí, mano. Aguarde no próximo vídeo aí. E mais Resident Evil 4 também, mano.